Saúde os irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estava lendo aqui a palavra do Senhor no livro de Esther, né? O tema é no capítulo 6, né? Amã forçado a honrar Mordecai, ou Mardoqueu, né? Essa passagem aqui, ela nos diz, né, de uma situação que aconteceu no reinado do rei Assuero, que Amã preparou uma forca para matar Mardoqueu, para matar esse jovem, esse judeu, né? Servo do Senhor Jesus Cristo, servo de Jeová. E o que aconteceu foi que, com tudo planejado para ele morrer, né, enforcado, o Senhor Jesus deu o livramento para ele. O rei se agradou dele naquela noite. O rei não conseguiu dormir pensando, né, no que aconteceu, né, que ele tinha feito algo que agradou o rei, e o rei queria recompensar ele, né, e acabou perguntando para o próprio Amã, que estava preparando a forca para ele, para que ele pudesse falar o que o rei poderia fazer à pessoa, ao homem que o rei se agradava, né, com que o rei poderia presentear, poderia, né, honrar, né? E esse Amã foi falando as coisas, né, coisas boas que ele tinha que fazer, né? Vestir da melhor veste, colocar um cavalo, apregoar nas praças, né? Achando que era para ele a bênção, mas a bênção era para o servo de Deus. A bênção é para você que está ouvindo essa palavra, que é aquela forca que foi preparada contra você, né? O Senhor Jeová está dando livramento para o servo de Deus, e Deus vai honrar aquele que teme a Ele. Deus honra o que teme a Ele. Esta palavra é uma palavra muito forte, né? Para você ver que existe uma batalha, né? Tanto espiritual, né, como na terra, né? Uma batalha que envolve cada ser humano. E aqueles que estão com o Senhor Jesus, aqueles que estão com o Rei dos Reis, com Jesus, o Rei se agrada e o Rei protege, o Rei guarda e livra. Então essa palavra fica para vocês, Esther capítulo 6 e o capítulo 7, né? Dá para vocês ler, para vocês entenderem bem o que aconteceu, né? E Mardoqueu teve o livramento da parte do Senhor Jesus Cristo, da parte de Jeová, da parte de Deus. Teve o livramento por ser um servo fiel, um mordomo fiel, por ser um servo fiel, por servir a Deus com alegria, né? Foi fiel ao rei, ele foi fiel ao rei, ele foi fiel, e o rei honrou ele, né? E o próprio Amã foi morto, né, na sua própria forca que ele armou. Isso que acontece com os inimigos daqueles que perseguem a igreja. Eles morrem na própria forca. A forca, a arapuca que eles arrumam para o povo de Deus, eles morrem nas próprias arapucas, né? E quando você persegue a igreja, você está perseguindo o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus. Quando Paulo perseguia a igreja e em Atos dos Apóstolos, ele perseguia a igreja, mas ali Jesus ele teve uma visão, né? E Jesus falou para ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? Então, quando você está perseguindo a igreja, você está perseguindo o próprio Cristo. E Deus, quando escolhe o servo, ele se responsabiliza, né? É Deus que honra. Então fica com essa palavra, que é a forca aqui preparada para você, para a sua família, né? Os próprios inimigos que armaram essa forca, né? Jesus